Graça e paz, meus irmãos. Amém? Bom dia. Como hoje o departamento infantil está retornando às atividades das salinhas, então as crianças estão sendo recepcionadas calorosamente com a bandinha aí. E os adolescentes e jovens estão pegando carona. Isso. Muito bom. Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Agora com a meditação na palavra do Senhor. Vamos nos aquietar um pouco. Vamos nos aquietar. Quero convidar todos para abrirem suas Bíblias em Atos 21. Atos 21. Queridos, ao mesmo tempo eu quero pedir a oração dos irmãos, no momento lá de ação de graça e intercessão, eu levantei lá atrás sozinho e estava orando. Quero pedir a oração dos irmãos. Vou estar viajando essa semana, se Deus quiser, para trabalhar na Bahia até sexta-feira da outra semana. Eu não vou estar no carnaval aqui e peço que os irmãos estejam orando aí por esse trabalho. E também pela minha saúde, meus irmãos. Ontem eu tive, depois que eu cheguei do serviço, eu tive muito mal-estar e moleza no corpo enfim, uma série de sintomas que me deixou de cama o dia todo. Eu levantei, passei o dia inteiro sem comer, à noite eu levantei para comer alguma coisa e tive náusea e ânsia de vômito. Mas graças a Deus amanheci melhor. Eu disse ao pastor ontem de noite, quando foi umas 8 horas da noite, eu disse, pastor, se prepara aí, porque se eu não levantar bem, o senhor toma de conta da sala. E graças a Deus estamos aqui. Mas ele está pronto aqui, porque qualquer coisa eu corro aqui atrás e o pastor toma conta da aula. Quanto a esse som dos ar-condicionados, meus irmãos, que a gente está tão acostumado com esse barulhinho, eu acho que eu vou até pedir para ligar, porque a gente desacostuma quando ele fica em silêncio. Nós já solicitamos de uma empresa especializada um diagnóstico desse problema, e é possível que a gente tenha que tirar os motores lá, os condensadores, obrigado, do ar, que estão apoiados na parede, e por causa da vibração deles a gente sente todo esse barulho na igreja. É possível que a gente tenha que colocar eles no chão e tal, mas nós já estamos providenciando, se Deus quiser, para começarmos o ano com a igreja mais silenciosa, pelo menos dos ar-condicionados, né? O restante da igreja pode louvar a Deus em alto e bom som. Atos capítulo 21, nós vamos ler do verso 27 até o verso 21 do capítulo 22. Eu, na verdade, gostaria até de concluir Atos 22, mas diante de todas as dificuldades que tive, nós vamos ficar apenas até o versículo 21 do capítulo 22, hoje, na aula de hoje. Então a gente vai fazer uma leitura responsiva, a gente vai fazer uma leitura do todo o texto, para a gente ter uma ideia do que é que a gente vai estudar, e depois a gente vai lendo por partes, à medida que a gente for tentando trazer reflexões acerca do que o servo do Senhor Lucas, ao escrever esse livro, nos deixou narrado aqui. Então, Atos 21, a partir do verso 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Verso 28, irmãos. Gritando.
pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? É, 4.000 sicários. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Este caminho é a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Aparece aqui.
sinagogas de Jerusalém, que não receberão teu testemunho. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos nessa manhã com cânticos, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos com os nossos dízimos e ofertas, nós esperamos, Senhor, e nós ouvimos a Tua voz através da leitura da Tua palavra e de orações aqui nesse lugar. Nós separamos esse tempo, Senhor, para estarmos aqui na Tua presença, não por mero costume ou por um zelo de tradição, mas porque Tu és Deus e Tu és digno, ó Deus, de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Ó Deus, paramos então nesse dia, Senhor, para dizermos isso em alto e bom som e para, como igreja do Senhor, sermos conhecidos pelo testemunho e pela proclamação da Tua verdade. Te louvamos, Senhor, porque temos conhecido o Teu reino, Senhor, e temos, ó Deus, vivido nessa esperança de que o Deus que tem tomado conta do Teu povo desde o início, o Deus que, pela rejeição dos judeus, trouxe as boas novas de salvação até nós, há de nos guardar até o dia de Cristo. Senhor, te pedimos nessa mesma esperança que o Senhor continue nos falando nessa manhã, apesar de nós e dos pecados que trouxemos até esse lugar de adoração. Suplicamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor purifique-nos, ó Deus, mais uma vez, e que o Senhor nos trate segundo a Tua misericórdia, pelos méritos de Cristo Jesus. No nome dEle, suplicamos, Senhor, a Tua direção e que fales conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, uma breve recapitulação para nós irmos construindo o que nós vamos aprender nesta manhã. Primeiro, a leitura que nós fizemos já inicia praticamente da prisão do apóstolo Paulo, lá em Jerusalém. Mas até lá, Paulo tem feito uma jornada missionária e ali depois de alguns dias viajando, 35 dias viajando, aí retornando para Jerusalém, ele chega a Jerusalém, capítulo 21, vai, um pouco antes do que nós lemos, vai falar a respeito do final dessa viagem e da chegada dele em Jerusalém. Em Jerusalém, ele chega mais ou menos próximo da festa, no momento da festa de Pentecostes, então tem muita gente na cidade, muita gente chegando na cidade. Ele é recebido muito bem, calorosamente por Tiago, que é um presbítero, né, da igreja, e tem ali 4 filhas profetisas, que ele é bastante conhecido, é um dos líderes da igreja, e não somente Tiago, mas os outros presbíteros, a liderança da igreja ali, recebe a Paulo com muita alegria, mas com muita preocupação também. Paulo traz um relatório do que aconteceu com ele, do seu ministério, das cidades onde ele tem pregado, dos açoites, das perseguições e da forma como Deus o tem usado. A partir aí do versículo 11, salvo engano, aliás, a partir do versículo 17, Lucas vai narrar então essa chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém, da sua recepção. Versículo 19, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Mas Tiago e os presbíteros ali têm uma certa preocupação com a presença de Paulo ali, porque é corrente ali na cidade de Jerusalém que Paulo, esse homem,
está ensinando os judeus a abandonarem a lei de Moisés. Está ensinando, corre ali a boca pequena, né, na rádio corredor, nas ruas de Jerusalém, de que esse Paulo ele é um perturbador. Ele está trazendo perturbação à lei de Moisés, aos costumes, ensinando os judeus a não observarem mais as festas e não observarem mais a lei. E como aquele momento de Pentecostes ali, as pessoas, ia ter muitos judeus, não só da cidade, mas gente de outras cidades, de outras regiões, que vinham até a Jerusalém ali para celebrar o Pentecostes, possivelmente ele seria reconhecido. E eles têm, então, uma ideia, que é de Paulo e alguns irmãos que ali foram voluntários, eles fazem um voto. Aí o versículo 23 do capítulo 21, eles sugerem que Paulo e 4 irmãos ali voluntários, eles façam um voto, provavelmente o voto do nazireado, né, um voto nazireu, mas alguma coisa parecida com isso, porque a lei de Moisés não exigia tal purificação daqueles que tinham estado entre os gentios, né? Estar em contato com os gentios era algo o gentio era considerado tão sujo, tão impuro, que o fato de você conviver com ele muito tempo exigia que, pela tradição, aqui já do segundo templo, o templo de Herodes, se exigia para que pudesse participar dos atos de culto ali no meio do povo, das festas, etc., que ele se purificasse durante 7 dias. E aí ele associou, então, essa purificação, esse voto, ali se raspava a cabeça e tal, e Paulo e esses 4 homens, por respeito, então, para mostrar uma certa afinidade com a tradição, para demonstrar que não estava irrompendo com as tradições ali, mas mesmo sendo algo da lei de Moisés, era algo que ele iria observar, fazer para que as pessoas dissessem, não, esse homem realmente é um homem que ele não vai de encontro à tradição, mas ele está aqui observando exatamente o que todos os demais fazem. E ele está, então, nesses 7 dias com esses homens fazendo esse voto ali em Jerusalém, no templo, todos os dias, etc. E aí, de pronto, a gente tem uma aplicação que vai servir, então, para, de repente, essa narrativa aí da prisão de Paulo, que é de que o guardar a tradição pode ser uma ponte para o testemunho, que foi exatamente o que o apóstolo fez aqui, que muitas vezes a gente é meio resistente a algumas tradições que tem na igreja, que tem entre os irmãos, e a gente critica, etc. Mas o apóstolo Paulo, em detrimento de que ele pregasse que não era a lei que conduzia a Cristo, não era a lei que trazia a salvação, mas ele não foi de modo nenhum contrário a observar determinadas tradições que, se não trazem a salvação e não eram pecado, não havia mal nenhum em observar. E era, na verdade, uma ponte para que ele pudesse testemunhar ali para os judeus em Jerusalém. Uma outra questão que se levanta aqui, mesmo nessa parte introdutória, é essa decisão conciliar de que o apóstolo, ele podia muito bem ter chegado em Jerusalém e ter começado a pregar, ter ido para a sinagoga e ter começado a pregar no templo, mas ele teve essa preocupação de procurar uma igreja, de chegar até os irmãos ali em Jerusalém, a liderança da igreja, de submeter essa liderança, de conversar, de ouvir o conselho dos irmãos. E como é importante, meus irmãos, como é necessário que nós vivamos em comunhão com os irmãos, que nós ouçamos as autoridades eclesiásticas, os oficiais da igreja. Isso é ser igreja também. E eu estive pregando aqui no domingo passado, e passou rápido, já faz uma semana, né, que preguei, mas eu falei que eu tinha escutado muito de algumas profetadas, né, na internet, de gente que se autodenomina profeta, e sem vínculo nenhum com qualquer igreja, sem estar submisso a qualquer autoridade também da parte do Senhor, que vem
impondo determinadas regras e normas e falando profecias humanas, enganando a muitos. Mas, de fato, se somos igreja, nós vivemos essa realidade de igreja, de ouvir os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos. Nada pode nos trazer mais renovo para a nossa saúde, para as nossas forças, do que estarmos em igreja, como igreja hoje, num dia que separamos para adorar a Deus, para glorificar o seu nome, para proclamar a sua verdade, estamos aqui louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo também não fez de modo diferente. Ele reuniu-se com a igreja, ouviu o conselho ali dos irmãos, e então ele está no final desses 7 dias de voto, quando ele é finalmente reconhecido, e acontece tudo isso que nós vimos dos versos 27 em diante. Então, nós vamos ler agora algumas partes, e à medida que nós formos lendo, a gente vai tentando refletir sobre alguns versículos, ok? Versículo 27 até o verso 29, diz a palavra do Senhor. Pode desligar esse celular que está tocando, não tem problema não. Verso 27 ao verso 29, diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, possivelmente, aqui, na verdade, o texto fala que quem começou esse alvoroço todo foram alguns que tinham vindo de Éfeso. E os irmãos lembram que Paulo passou por uns perrengues lá em Éfeso também, quando ele estava pregando lá, inicialmente a palavra de Deus. Ele começou na sinagoga, depois ele foi para a escola de Tirano, lembra da história? E lá pelas tantas, um artífice que fazia amuletos da deusa Diana, começa um tumulto na cidade, um homem chamado Demétrio, e aí eles estão querendo pegar Paulo, e Paulo quer se apresentar para eles, para poder apresentar a sua defesa, mas os irmãos acham melhor não, e tentam proteger a Paulo. Eles acabam pegando outros que estavam com Paulo ali, e no final, depois de muita confusão, muito tumulto, aquela confusão, ela acaba sendo dispersa, mas Paulo fica jurado ali na cidade de Éfeso. Então tem muita gente querendo pegar Paulo, alguns judeus, alguns gentios, tem muita gente que está ameaçando a vida de Paulo. E esses lá que chegaram de Éfeso, talvez tenham participado dessa confusão, tenham ouvido falar de Paulo lá, tenham visto Paulo por lá, eles estão em Jerusalém e reconhecem Paulo lá no templo. Paulo, então, ele está sempre convivendo com a ameaça de morte, sempre convivendo com a ameaça de morte. Aliás, meus irmãos, para nós que somos cristãos, a morte, embora ela realmente cause um certo temor, mas nós encaramos a morte de forma diferente. Lembra que o próprio apóstolo Paulo, ele se sentia dividido em relação a partir em ser executado ou permanecer com os irmãos ali ensinando, que ele disse que era muito bom, mas estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Então, quando nós olhamos para a morte, embora sobre nós temos uma sentença de morte. Aqueles que pregam o evangelho, que querem viver piedosamente, que temem ao Senhor, de fato, eles serão perseguidos. Então, Paulo convivia com essas ameaças de morte. Meus irmãos, eu vou pedir sinceramente que os irmãos desliguem ou coloquem os celulares no modo... não estão percebendo, mas tem um celular tocando. Eu vou pedir, e por favor... Ok. Então,
não é Paulo que cria o tumulto, meus irmãos, mas e nem são o crente não deve ser conhecido por criar tumulto, na verdade. Nós não devemos ter essa atitude belicosa de enfrentamento, né? Às vezes eu vejo cristãos que pela questão do zelo mesmo, vivem arrumando confusão na internet, vivem arrumando confusão com o povo no meio da rua, vivem arrumando confusão em todo canto, porque acredita que o zelo legitima o fato da gente ter uma atitude de briga, de tumulto, de perturbação. Mas o cristão, ele tem um outro chamado. Ele tem um chamado de reconciliação. Ele é filho da paz. Então ele não pode ter essa atitude. E não é Paulo que causa a confusão aqui. É sim os outros judeus. Há um esforço dos irmãos aqui numa atitude exatamente contrária, para demonstrar uma conduta pacífica. Paulo não tinha a obrigação de fazer esse ritual de purificação. Afinal de contas, não é isso que o recomendava a Deus, não é isso que o tornava puro, o fato de estar com os gentios. Mas ele tem essa atitude, essa conduta, exatamente para não entrar no confronto, para não criar o problema. E nisso nós precisamos aprender com o apóstolo também. Obviamente que isso não é impeditivo para os criadores de tumulto fazerem tumulto. Há algumas bandeiras que muitas vezes nós levantamos e são legítimas, porque são bandeiras de que muitas vezes os governos e o mundo, de uma forma geral, a cultura, ela afronta a palavra de Deus, mas em vez de uma posição de defesa, nós assumimos uma posição de confronto, de criar a confusão, de criar a perturbação, de gerar a notícia. E o fato é que eu entendo que, como cristãos, essa não deva ser a nossa conduta. Calvino diz o seguinte a respeito desse episódio, ele diz: não nos arrependamos de nossa gentileza, se a qualquer momento os iníquos nos recompensam de outra maneira do que merecemos. Então, ainda que você, através de uma conduta pacífica, pregando a palavra, dando testemunho da sua fé, o mundo se levante contra você, não é para eu devia ter feito o contrário, eu devia ter espinhado, eu devia ter feito ele sofrer. Não, meus irmãos, assim é o mundo que deve pensar. O cristão, ele não age dessa forma, ele não se arrepende da sua conduta pacífica, ainda que os outros façam por merecer uma conduta de uma resposta de juízo, mas a ira pertence ao Senhor, a justiça perfeita só nas mãos do Altíssimo. Falando agora, eu me lembro que no meu trabalho, de vez em quando a gente recebe algumas mensagens, né, quando acontece de se ter confronto entre policiais e assaltantes e marginais, e acontece do marginal e a óbito e tal. Aí o pessoal coloca com todo orgulho nos grupos assim: CPF cancelado. E tem programas que fazem a maior festa com isso. Isso. E a gente assiste esses programas e às vezes a gente comemora a morte do ímpio como se fosse alguma coisa de que de fato merecesse a nossa comemoração, a nossa celebração. Torno a dizer, meus irmãos, ainda que mereçam a justiça e buscaram esse caminho da morte, a nossa diferença em relação a essas pessoas que acabam perecendo é somente a graça de Deus que, pelo amor e pela misericórdia do Senhor, nos alcançou. Então nós não devemos fazer coro com o mundo em relação a isso. Cuidado para não deixar que os nossos preconceitos dominem e avancemos contra os inocentes. Aqui é para aprender com os judeus que estavam ali por mero preconceito em relação ao apóstolo, porque eles não viram de fato Trófimo ali dentro do templo. Eles não estavam acusando de Paulo, talvez, de uma interpretação da pregação de Paulo. Alguns talvez nem tenham ouvido, com certeza ali,
todos aqueles ali que se levantaram naquele dia contra o apóstolo Paulo, não tiveram a oportunidade de falar com Paulo ou de ouvir a mensagem de Paulo, mas porque ouviram dos outros, porque ouviram o que o outro disse, porque estava todo mundo ali fazendo aquela confusão e aquela muvuca, aquele movimento contra o apóstolo, então todo mundo entrou no mesmo movimento para poder linchá-lo. E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para que os nossos preconceitos ou os conceitos que nós temos, né, aquilo que nós ouvimos dos outros, nos dominem e a gente acaba avançando contra pessoas inocentes. Aqui, em relação ao apóstolo, foi que eles achavam que o apóstolo ele estava pregando contra a lei de Moisés. Quando a gente for olhar aqui as acusações contra Paulo, a gente vai ver mais esmiuçadamente onde é que estava o erro aqui nas acusações, mas também que ele teria introduzido no tempo. Olha, Paulo já estava fazendo tudo aquilo para poder melhorar o meio de campo com os judeus. E aí, de repente, agora eles chegam à conclusão de que Paulo tinha não só afrontado, mas estava colocando gentios dentro do templo. Era proibido o gentio entrar no templo. Em 1800 e alguma coisa, 1867, se não me engano, eu estava vendo umas notas de rodapé aí, e alguns alguns arqueólogos, alguns estudiosos encontraram uma placa que se colocava no templo. Havia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, e para você entrar, tem uma parte que era proibida para eles entrarem, então, e tinha uma placa lá que dizia assim, que o estrangeiro é proibido entrar nessa área, sob pena de responder com sua própria vida. Então, num determinado local do templo, não se poderia introduzir nenhum estrangeiro. E estavam, então, acusando Paulo de ter feito isso. E para nós, aqui também, quanto à aplicação, nós temos que ter esse cuidado de que muitas vezes a gente escuta uma notícia, hoje com as redes sociais, eu não sou inimigo de redes sociais, meus irmãos, mais uma vez eu digo, às vezes falo tanto de rede social que o pessoal acha que eu sou inimigo de tecnologia, de rede social. Aliás, eu sou formado em ciência da computação, então eu não tenho por que ser inimigo de rede social. Mas nós usamos muito mal essa tecnologia, muito. E nós escutamos e vemos as coisas que estão ali. E hoje, eu até postei, acho que anteontem, eu postei para o grupo da família sobre uma nova, uma conversa que estava tendo lá na internet, em que a mulher disse que tinha usado o rosto dela e hoje com as tecnologias, né, você fala e coloca o rosto de outra pessoa falando ali e parece que é a outra pessoa que está falando. E hoje são tantos os recursos, especialmente utilizando-se inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente vê as informações e a gente não tem a confirmação da fonte dessas informações, ou nem a crítica, o juízo crítico da intenção de se colocar essa informação, mesmo sendo um veículo de informação conhecido. Então, é necessário que nós tenhamos esse filtro. E muitas vezes nós somos insuflados nos nossos preconceitos, naquilo que a gente... nas informações que a gente já está inserido, na realidade que a gente foi criado, a fazer determinados juízos e a condenar pessoas que absolutamente não fizeram coisa alguma para merecer o nosso juízo. Então, aqui o apóstolo Paulo é arrastado para fora do templo. Para essa parte, essa parte que os estrangeiros não podiam entrar, ele é arrastado para fora, fecham as portas e as acusações eram então a deturpação da pregação do apóstolo. Eles diziam que Paulo estava pregando contra a lei, contra o povo e contra este lugar, diz o versículo 28. Mas Paulo tanto não era contra os judeus que ele estava em Jerusalém. Paulo podia muito bem continuar as suas viagens missionárias, a sua igreja sede, a igreja que sustentava, a igreja que o enviou, era a igreja de Antioquia. Então Paulo não tinha nada que ver em Jerusalém.
mas ele está ali porque ele ama os judeus, porque ele quer pregar para aquele povo, para os seus irmãos, para os seus concidadãos. Então ele quer estar ali porque ele ama e não porque ele é contra os judeus. Ele não é contra a lei. Em momento nenhum Paulo prega contra a lei, nem escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, contra a lei. Agora, nem contra a tradição. Tanto é que ele está observando a tradição ali, mesmo não sendo obrigado a fazê-lo no templo. Mas, quando ele estava entre os judeus, ele se submetia a isso. E quando estava entre os gentios, ele não se valia disso. Ele não era contra o judeu que observava as normas dietéticas, aquele que tem que comer ou não, os dias e as festas, mas ele resistia quando queriam que os gentios observassem isso. O que Paulo não concordava era que o gentio, que porventura se convertesse ao evangelho, que passasse a crer em Cristo Jesus, que começasse a amar essa palavra, que agora ele fosse obrigado a se circuncidar, observar as festas e toda a lei, as cerimônias que estavam na lei, uma vez que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então, se Cristo havia cumprido cabalmente a lei cerimonial, ali não havia mais razão para que fosse imposto sobre os gentios esse fardo. Mas, como uma deturpação dessa pregação, as pessoas entenderam que Paulo era contra a lei, contra o povo judeu e contra o templo. A lei de Moisés proibia que os gentios acessassem a área mais interna do templo. E os de Éfeso concluíram que Paulo havia levado Trófimo lá para dentro, como nós vimos aqui. Aí começa o alvoroço, versículo 30 em diante. Versículo 30 diz: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Então, ali há uma aglomeração de pessoas, o povo agora... E quando há aglomeração, tem muita gente que sabe o que está acontecendo, tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, mas está todo mundo ali junto e naquela perturbação, tentando, espancando a Paulo. A gente vai ver isso mais adiante. E Paulo, na verdade, estava disposto a enfrentar tudo aquilo porque ele queria, ele entendia que precisava pregar em Jerusalém. Versículo 31, verso 36, o texto continua: procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! Então, aqui, a cena é de aquela multidão, e chegando todo mundo da cidade para ver o que estava acontecendo ali, aquela confusão na entrada do templo, e todo mundo está batendo em Paulo, e cada um que queira um pedaço, e deixa eu chutar também, deixa eu dar um bufete também, e está todo mundo espancando a Paulo, quebrando alguns dentes dele, e ele está sendo surrado. E lembrem como tudo isso começou. Começou por causa da alegação do zelo pela tradição, do zelo pela lei de alguns. Então, me parece que há uma linha muito tênue entre o nosso zelo pela doutrina, o zelo pela tradição e a crueldade, que é o que passa daqui para frente aqui, crueldade pura. Então, é importante que nós investiguemos o nosso coração. Muitas vezes nosso coração é enganoso, diz o profeta Jeremias, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando a gente às vezes está alegando zelo para defender determinadas posturas, será que não é
maldade do nosso coração que está se levantando em vez do próprio zelo, aqui tudo começou com a defesa de zelo, mas na verdade se transformou em crueldade. E Deus providencia a salvação de onde menos se espera. Quem vem salvar Paulo não são os irmãos da igreja, não é Tiago e os presbíteros. Quem vem salvar Paulo é um comandante romano. A salvação inusitada pela mão dos romanos. A gente está acostumado a ouvir falar que os romanos perseguiam a igreja, que os romanos colocavam os cristãos dentro de arenas e o Coliseu é um legado, né, dos espetáculos que se faziam ali, em que famílias eram devoradas por leões e haviam aquela carnificina toda. Só que isso só vai acontecer depois do governo, depois do império de Nero, depois do ano 60. Aqui por volta do ano 50, os romanos ainda não tinham percebido a ameaça, por assim dizer, que os cristãos eram para o Império Romano. E o que acontecia é que os inimigos, quem perseguia a igreja, era apenas os judeus. Os romanos ainda estão tentando entender o que era aquele movimento. E Nero, depois do ano 60, depois que alguns historiadores dizem que ele colocou fogo em Roma, porque queria criar uma nova capital, né, para Roma lá, e achou de colocar a culpa nos judeus, porque os judeus não reconheciam o imperador como o Deus deles, como o rei deles, e por causa disso era conveniente, então, culpar os cristãos. E a partir daí, então, os cristãos são perseguidos também por Roma. Mas o comandante, aqui era um tribuno importante, ele tem ao seu cargo, ele tem centuriões, ou seja, capitães de 100 soldados, era uma pessoa importante. Tem uma fortaleza ali perto, onde esses soldados ficam aquartelados, porque por uma questão de segurança e, eventualmente, algum motim, eles poderem ser acionados. E esse comandante é que põe fim à crueldade dos judeus, a um julgamento e punição infundadas. E Paulo está ali exatamente sob a acusação de tratar os gentios como alguém digno da salvação prometida aos judeus. Aqui, essa relação entre os judeus e o comandante, que era um homem grego com cidadania romana, e que, apesar de Paulo estar sendo ali julgado porque estava colocando pessoas impuras no templo, é um impuro, é um romano que vem cessar a crueldade dos judeus, que eram tão santos e tão puros, e estavam ali defendendo tão zelosamente a lei de Moisés. E essa atitude das pessoas ali, porque os soldados chegam e arrancam Paulo ali daquele linchamento, e ele vai levando Paulo, e as pessoas vão atrás, e vão gritando, e vão querendo tirar um pedacinho de Paulo, cada um, e eles estão gritando atrás assim: mata-o, mata-o, a tal ponto que os soldados têm que agarrar Paulo, levantar Paulo, carregar, porque eles não conseguem diante da fúria das pessoas. E essa fúria da massa e do povo gritando para matar alguém lembra muito o julgamento de uma outra pessoa alguns anos atrás, e que o apóstolo Paulo chegou a conhecer numa visita a Damasco, que é o julgamento do próprio Jesus, que sem culpa alguma foi julgado publicamente, e as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o. O comandante se chamava Cláudio Lísias, a gente vai ouvir falar um pouco mais sobre ele adiante. Ele era um oficial e tinha vários outros oficiais a seu serviço, devia falar o latim, que era a língua popular ali no Império, e também o grego, uma vez que é assim que ele se comunica
com o apóstolo Paulo. E a presença dele ali, dos soldados, é exatamente porque há um histórico em Jerusalém de revolta, de rebeliões. E a gente viu lá em Atos capítulo 5 que Gamaliel, quando vai falar ali, no momento que o Sinédrio pega Pedro e João ali para julgar, porque eles fizeram um milagre na porta do templo, Gamaliel diz assim, olha, vocês lembram de Teudas, que teve um tempo aqui, juntou uns 400 homens e foi dizimado, né? Então, aparecia esses homens, falsos profetas, que falavam em nome de Deus e que arrebanhavam algumas pessoas para lutar contra o império. E por causa dessa resistência, vez ou outra que aparecia lá em Jerusalém, havia uma fortaleza, os comentaristas dizem que era a fortaleza de Antônia, era uma fortaleza próxima ao templo, e quando o comandante ficou sabendo da confusão, eles, pronto, é outro levante. Então, a Roma não era nem para ficar sabendo das confusões lá em Jerusalém. Então, quando começava a confusão, o império já estava ali com uma tropa para acabar, para dizimar qualquer levante. Então, eles ali correram, porque se fosse algum motim, alguma rebelião, era para pôr fim à revolta. E daí os soldados ali de prontidão que foram chamados, e foi a salvação inusitada que Deus providenciou pela mão do ímpio, pela mão do romano, para que Paulo não fosse morto naquele momento. Versículos 37 até o versículo 40, terminando esse capítulo 21, diz o texto sagrado. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante. Mas veja a calma de Paulo. O cara foi espancado, deve estar morrendo de dor. Eu, porque não comi ontem, estou com fome até agora, eu estou aqui, às vezes, com fraqueza. Mas ele está aqui todo espancado, chega para o comandante, com todo respeito, com toda reverência, ele diz assim, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Meus irmãos, Paulo pede para falar com o povo, aquele povo que tinha machucado, porque se fosse outro, ele agora conseguiu sair daquela confusão, ele foi espancado, era para se agarrar com esse comandante, dizer, não, me leva que eu sou cidadão romano, me tira desse funduço aqui, mas Paulo quer falar com o povo, ele quer explicar alguma coisa àquele povo, ele quer pregar para aquelas pessoas que estão clamando para que ele morra, aquelas pessoas que estão gritando, mata, mata, mata esse homem. Paulo está dizendo, olha, me permite falar ao povo, eu tenho uma palavra para dar a este povo. Ele tem amor por essas pessoas, ele tem zelo pelo seu próprio povo. E então ele fala em grego ao comandante e fala ao povo em hebraico. Paulo, ele era um missionário preparado. É por isso que a gente tem que mandar. Se você tem um chamado missionário, tem sentido de Deus para ir para o campo missionário, você precisa passar um tempo sendo preparado para ir para o campo missionário. Porque Paulo aqui, ele tá preparado para ir para fazer missões. Paulo fala o hebraico e o aramaico, que era a língua popular do povo. Ele fala grego e fala latim, que era a língua popular dos gentios. E o grego é uma língua mais da cultura helenística ali, da cultura grego-romana. Então, isso aponta para a necessidade de preparação para o campo missionário. Nós precisamos, meus irmãos, investir em pessoas para ir para o campo missionário. Né? Muitas vezes aparece gente na igreja com desejo de fazer missões. Esse dia nós tivemos aqui o testemunho de
Karen, que estava querendo ir trabalhar com a Juvep lá no avanço lá em Princesa, né? Alguma coisa. São José da Princesa. Olha que bênção. É para a gente estimular os nossos jovens, é para a igreja ter esse desejo de ir para o campo missionário, de conviver com irmãos que fazem missões, de serem preparados, de ver as dificuldades que são, no que é que precisa melhorar para ir novamente ano que vem. Espero que ano que vem ela vá e leve mais gente. Amém, só ouvi uns 2, amém. Mas eu espero que vá e leve mais gente. E que os irmãos da igreja tenham desejo de contribuir com essa obra. E que no nosso meio levante. Hoje a gente tem um seminarista, mas quem sabe, com a graça de Deus, a gente tem, ano que vem, mais gente que queira ir para o campo missionário, mais gente que queira trabalhar como pastor de ovelhas na igreja. E para isso precisa ser preparado, precisa de preparação para enfrentar as dificuldades e os desafios do campo missionário. E aí ele cita um judeu, a gente não sabe o nome, um judeu egípcio, provavelmente um zelote, que reuniu uns 4.000 judeus e havia feito uma sedição ali, um tumulto, uma rebelião. Desde que Herodes construiu o segundo templo, surgiram grupos de defesa da tradição judaica, grupos como os próprios fariseus, né, depois da revolta dos macabeus, que é um grupo que se levanta para defender o zelo pela lei e pelos costumes judaicos. Depois a gente tem um grupo dos zelotes, que também era um grupo, esse era um grupo que, até entre os discípulos de Jesus, tinha um zelote, que era aquele grupo que achava que o povo tinha que pegar nas armas para se defender de Roma e para expulsar os romanos dali. E provavelmente desse grupo saiu esse judeu egípcio, judeu porque de família judaica, de origem judaica, mas que provavelmente havia sido criado ou vindo lá do Egito, e ele reuniu esses 4.000 homens, sicários, que ele chama. Sicar, no grego, é uma adaga, um punhal curvo, que era usado por assassinos, e tem até acho que um jogo de videogame, de computador hoje, que usa essas ilustrações. Então, os sicários eram assassinos. E esse judeu egípcio, ele conseguiu levantar, segundo Joséfo, que é um dos primeiros historiadores da história cristã, lá no livro Antiguidades 2 do Joséfo, ele diz que esse homem, ele prometia que os muros da cidade iam cair quando eles se levantassem contra os romanos. E esses 4.000 homens com esse egípcio, eles acabaram sendo, essa revolta acabou sendo abafada e ele fugiu. E era comum haver então esses grupos contrários à helenização, à cultura grega imposta ali aos judeus. Paulo é cidadão de uma das cidades mais proeminentes da cultura grego-romana. Ele é de Tarso. Tarso, segundo os historiadores, ela só perde em termos de riqueza cultural, de profusão cultural, para Atenas, na Grécia. Então era uma cidade rica culturalmente. E depois ele vai ser, a gente vai ver mais à frente, ele vai ser criado, ele nasce lá, ele tem título de cidadania romana também, de família, e ele é criado em Jerusalém e é educado aos pés de Gamaliel. E esse cidadão que podia correr dali, daquela situação, ele não precisava nem estar ali, porque ele foi alertado pelos irmãos de outras igrejas. Não vai para Jerusalém, Paulo. Paulo, você vai ser... Teve profecia ali do profeta Ágabo, que profetizou a fome em Jerusalém, e depois chegou para Paulo e disse: olha, Paulo, você me dá teu cinto. Aí pegou o cinto de Paulo, amarrou os braços, amarrou as mãos, assim vai ser feito ao dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. E Paulo disse: eu tenho que ir para lá, eu preciso pregar aos meus irmãos em Jerusalém. Paulo, então, reverente e respeitosamente se dirige àquela autoridade, ao tribuno,
Cláudio Lísias, fala em grego com ele, digo, olha, eu posso dar uma palavra? Aí ele se espanta, porque ele acha que Paulo é um judeu egípcio, e esse pessoal não falava grego, falava o hebraico, o aramaico, mas ele fala grego ali com o comandante, e ele diz, eu quero dar uma palavra para o povo, eu posso dar uma palavra para o povo? Então, ele vai trazer a sua defesa ao povo aqui. Versículo 1 do capítulo 22. Aí nós vamos ler versículo 1 até o versículo 4, e assim a gente vai lendo em blocos, tá bom? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Paulo aqui, ele não usa de bajulação com ninguém para se defender, para escapar das acusações. Ele não briga com ninguém, não quer peitar também ninguém, brigar porque ele está certo e tem a razão, mas ele fala em sua própria língua com humildade para trazer a mensagem àqueles que queriam a sua morte. Aprendendo a reverenciar e honrar os homens por não prejudicarmos o direito de Deus. Isso é uma frase de Calvino. Paulo nos dá uma grande lição de humildade aqui. Ele podia estar revoltado. Eu estou obedecendo à tradição. Mas ele fala, primeiro, ele trata aquelas pessoas ali como pais e irmãos. E fala de forma muito simples, muito humilde, em língua hebraica, na língua deles. E quando ele passa a falar em língua hebraica, aí é que as pessoas começam a ouvir. Ué, isso não é um gentil, não? Não estavam dizendo que ele estava colocando gentil lá para dentro. Esse cara, não, ele está falando na nossa linguagem. Ele está nos chamando de irmãos. Ele está chamando de pais. Ele está falando com respeito. Então, é uma lição de humildade que Paulo nos traz aqui. Paulo se identifica com o zelo daqueles judeus, apresentando suas credenciais, inimigo e perseguidor da doutrina de Cristo e dos cristãos, até ser chamado pelo próprio Cristo, fato que podia ser testificado pelos sacerdotes e anciãos. Paulo está se identificando com o pecador ali. Na hora que a gente vai pregar o evangelho, a gente não pode chegar para quem a gente está pregando numa posição de santidade, de modo que a gente, não, você é pecador, eu sou santo, e você não vai para o céu, você vai para o inferno, e eu vou para o céu, e é por isso que você precisa da salvação. A postura de Paulo é a postura de quem se identifica com aquela pessoa que ele está pregando, aqueles que estão querendo a sua morte. Ele olha para aqueles homens e diz assim, eu sei como é ser como vocês, eu sei como é ter esse zelo cego que vocês têm. Eu era zeloso dessa forma. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Fui criado aqui segundo a exatidão da lei dos antepassados, zeloso para com Deus, como todos vós sois no dia de hoje. Assim como vocês são hoje, eu já fui desse modo. Eu entendo o que vocês estão falando aí, eu entendo a preocupação de vocês. E ele tem testemunha disso. Versículo 5 diz, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ele disse, olha, os mais antigos aqui, os anciãos, os presbíteros, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Eles sabem que eu prendia os cristãos, eu trazia arrastado para cá, eu consentia na morte de muitos cristãos. Eu era zeloso, assim como vocês o são hoje, zeloso dos costumes e tradições. Pedia permissão, era tão zeloso que ele não se conformava apenas em esperar que as coisas acontecessem ali em Jerusalém, mas ele pedia cartas para os sumos sacerdotes, para ir nas outras cidades,
para arrastar os cristãos presos, porque ele achava que o cristianismo era uma seita. Então ele se identificava com a multidão. Agora Paulo passa, dos versículos 6 ao 11, a dar testemunho da sua conversão. Olha o testemunho de Paulo. Ele diz assim: ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Veja, Paulo está compartilhando agora. Quando a gente, às vezes as pessoas têm preocupação no que pregar, não é verdade? Essa semana eu tive uma oportunidade abençoada no meu trabalho, de que a gente estava falando exatamente porque eu tenho que viajar para a Bahia, para trabalhar no carnaval lá, e aí o pessoal falando como é que era uma festa dessa e tal, e eu tive a oportunidade de dizer: meus irmãos, o retrato das festas de carnaval, meus irmãos não, meus amigos, né, que era lá do trabalho, o retrato da festa de carnaval, dessa loucura do homem de procurar a satisfação, no prazer, nas festas, correr atrás dessas alegrias, pagar caro por isso, é porque ele é um ser insaciável, porque o prazer verdadeiro, a alegria verdadeira, ele só pode ter em Deus, através de Cristo Jesus, porque foi para isso que ele foi criado. E comecei a falar a respeito disso para dois colegas que estavam lá no refeitório, enquanto eu preparava ali será que foi esse jantar que me fez mal, meu Deus? Mas enquanto eu preparava ali o jantar da sexta-feira, e tive a oportunidade, mas às vezes a gente não sabe como chegar, como fazer essa ponte e chegar para pregar a palavra para as pessoas que estão perto de nós, para os nossos familiares. E Paulo aqui fez a ponte, dizendo: olha, eu sou como vocês, eu era zeloso dessa forma, e ele passa a contar como Jesus o alcançou. E você pode fazer isso. Qualquer pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor, em que no coração habita o Espírito Santo de Deus, pode pregar o Evangelho. Nem que seja apenas contando a forma como Cristo o alcançou, a forma como o Senhor o fez nova criatura. E Paulo prega aqui simplesmente o seu testemunho. Tudo bem que é o testemunho de Paulo, né? Tem uma luz tremenda, tem a aparição de Jesus, é um negócio diferenciado. Mas sua salvação é o maior milagre que vai acontecer na sua vida enquanto a gente estiver nesse plano aqui, nessa terra. Não tenha dúvida disso. Você pode falar dos milagres que outro fez, do milagre que o pastor fez aqui quando orou, mas o milagre da transformação da sua vida é o maior milagre que você vai experimentar nessa vida. Então você pode pregar. E Paulo prega aqui contando o seu testemunho de como ele teve que cair do cavalo. Esse cabo aqui pedia carta para ir prender o povo, ele teve que ir lá com a sua escolta para chegar em Damasco. Ele encontrou-se com Jesus de Nazaré. Encontrou-se com Jesus, mas não foi Jesus crucificado. Não foi um Jesus ali de dor. Foi um Jesus em glória. Porque era meio-dia. Mas Paulo não ficou cego por causa do sol de meio-dia, não. Ele ficou cego porque ele viu a luz de Cristo. Esse Jesus glorificado apareceu para o apóstolo Paulo e não foi uma visão. E aqui, tomando as palavras do pastor Augusto Nicodemos, de quem eu praticamente roubei boa parte da aula de hoje. Que ele me perdoe. Paulo não teve uma visão como o apóstolo João na ilha de Patmos, que estava na ilha de Patmos exilado, e ele teve uma visão e viu, né, o trono, e tem a visão do cordeiro, do leão. Ele aqui, ele tem, na verdade, uma aparição de Jesus. E tinha que ser aparição, porque ele vai ser chamado para ser apóstolo. E uma credencial de apóstolo é ter sido chamado pelo próprio Jesus. É por isso que hoje não tem mais apóstolo. Esses que se autodenominam apóstolo hoje não são apóstolos, segundo a palavra de Deus. Eles podem se dizer apóstolos,
Pode até se enganar, dizendo que acha que é apóstolo, mas apóstolo é aquele que foi chamado pelo próprio Cristo. E Cristo chamou Paulo como um nascido fora de tempo. Foi lá, apareceu para Paulo. Paulo, por que você me persegue, Paulo? E aí o mundo de Paulo, não é só Paulo que cai do cavalo, não. O mundo de Paulo cai com ele, porque ele está certo que está certo. Igual aquela multidão. Ele está certo que a razão dele ir ali prender as pessoas, perseguir os cristãos, é o fato daquilo ser uma seita. E agora, aquela pessoa que morreu na cruz, que disseram que ressuscitou, aparece para ele, em glória, dizendo: Paulo, você está me perseguindo, Paulo, quando você persegue os meus filhos, os meus servos. E Paulo cai no chão, diz Calvino também, sua mente nunca deveria ter sido enquadrada na obediência da fé se ele tivesse continuado em seu estado anterior. Portanto, ele é derrubado pela violência a fim de aprender a se humilhar de boa vontade. Com certeza, aquele Paulo antigo, o Paulo antes de conhecer a Cristo, não teria agido dessa forma com esses homens aqui, de forma humilde. Mas o Paulo que caiu do cavalo, ele agora é um Paulo humilde. E ele aprende humildade, aprende caindo no chão. No momento da perseguição, é um consolo saber que o Filho de Deus, Cristo Jesus, sofre conosco, porque sofre em nós. Percebe que Jesus fala para Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, ele diz assim: Paulo, por que me persegues? Ele não diz assim: Paulo, por que você está perseguindo o meu povo? Paulo, por que você está perseguindo os cristãos? Ele está dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir a um cristão, perseguir aquele que serve ao Senhor, perseguir aquele que com integridade do seu coração é zeloso pelo evangelho de Cristo, é perseguir o próprio Cristo. Cristo é perseguido em nós. E isso é um consolo, saber que quando nós somos perseguidos, Cristo está conosco, sofrendo a perseguição. É a última vez que Jesus aparece no corpo de sua glória. Uma luz intensa que deixou Paulo cego. Versos 12 a 16, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo não era inimigo do judaísmo. Ele agora usa a pessoa de Ananias para mostrar que ele estava junto de uma pessoa que também era piedosa. Ele vai encontrar com um homem piedoso, judeu piedoso, cristão. E Paulo é curado na hora, contando aí o seu testemunho, e recebe a missão de Deus. Ele tem 3 missões aqui. Ele é escolhido para conhecer a vontade de Deus. Ele é escolhido para ver o justo, ouvindo a voz de sua própria boca. E ele é escolhido para ser testemunha dele diante dos homens. E aí ele vai falar sobre lavagem dos pecados. E aqui começa a tensão. Aqui começa a tensão com os judeus, porque até aqui os judeus podem estar pensando assim: rapaz, até pode ser, cara. Pode ser que esse Jesus aí, se ele de fato ressuscitou, apareceu para esse homem é tão zeloso, conhece a lei, pode ser que esse Jesus seja o Messias. Mas aí Paulo começa a falar de lavagem dos pecados, fala de batismo, e aí o judeu começa a entortar a cara, porque lavagem de pecados é através de sacrifício. Perdão de pecados é através de propiciação, sacrifício. E que história é essa de lavar pecados pelo sangue de Cristo? E Paulo está compartilhando o seu testemunho exatamente de que nós somos justificados pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E o batismo é o símbolo exterior dessa lavagem interior nos nossos corações. Cristo opera esse lavar
eficazmente por meio de seu Espírito e usa como instrumentos a pregação da palavra e os meios que ele julgar conveniente, sendo o batismo esse sinal exterior. Terminando o texto, diz o seguinte, verso 17 a 21, tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava. Não é esse momento aqui. Quando Paulo se converteu, ele vai para Jerusalém, Gálatas 1 vai dizer isso. Atos, capítulo 9, também vai falar sobre essa visita de Paulo em Jerusalém, quando ele chega lá e o povo vai ficar com medo de se aproximar dele, porque está muito recente a conversão, ninguém sabe se ele está ali dando uma jogada, ali dando um migué para poder levar os líderes da igreja preso, mas diz ele que quando voltou a Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, aqui não mais uma aparição, mas um êxtase. A palavra no grego é muito parecida também. E vi aquele que falava comigo. Jesus falou diretamente para Paulo aqui através dessa visão e disse: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aí aqui o caldo entornou. Vocês vão ver no próximo domingo, a partir do verso 22, porque até aqui dava para o judeu admitir e tentar até discutir sobre o batismo, a lavagem através do sangue, mas quando falou que Jesus, esse Messias, tinha aparecido e tinha dito ele, ó, vai, que você vai pregar para os gentios, a salvação vai para os gentios. Aí o judeu não aguentava ouvir isso, nem que fosse da boca do próprio Messias. Aplicações para a gente encerrar. Primeiro, da profecia de Ágabo, das mãos atadas, que se cumpriu-se cabalmente. Profeta do Senhor é aquele que fala segundo a palavra de Deus e a sua palavra se cumpre. Tem muito profeta profetizando por aí sobre o futuro das pessoas e depois coloca a culpa na fé das pessoas pela sua profecia não ter se cumprido. Segundo, a rejeição que os judeus têm contra Jesus permanece até hoje. E graças a Deus, porque Deus tirou ali o reino e passou para as outras nações. E hoje a Igreja Presbiteriana de Catolé é fruto da salvação que veio para os gentios, por essa rejeição que os judeus tiveram. A providência de Deus para salvar Paulo com os romanos, que depois vão se tornar perseguidores. O socorro, meu irmão, vem de Deus. Não adianta você decretar nem determinar coisa alguma. Meu decreto, eu estou doente, mas eu decreto. Eu determino que eu tenho saúde. Eu determino o livramento. Você não determina nada. Você não decreta coisa alguma. Porque o socorro vem do Senhor. O socorro vem de Deus. Aí Deus providencia da forma como Ele quer. Nem que seja um romano, de onde menos se espera. Deus é soberano, aguarde a salvação que vem dele. Não desista daqueles que endurecidos estão longe do Senhor. Rapaz, Paulo discute com o próprio Jesus para ir pregar para os judeus. Jesus disse, olha, eles não vão receber o teu testemunho. E Paulo disse, Senhor, eu sei, mas eles sabem que eu era zeloso, eles vão ouvir. Ore, interceda por aquela pessoa que você já pensou em desistir de orar. Aquele familiar, aquele seu parente, aquele seu amigo, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Assim como foi para o apóstolo Paulo, é para todo aquele que crê nele. Ainda hoje, há vários cristãos sendo perseguidos pelo mundo. Nós louvamos a Deus pela liberdade de culto que nós temos aqui no Brasil. Até quando eu não sei, mas nós temos essa liberdade de culto, de pregação da palavra. Oremos pela igreja que é perseguida. Oremos pelos irmãos que são perseguidos por causa do evangelho. E louvemos a Deus, porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas. E nós não precisamos mais nos apegar a tradições, a cerimônias,
mas louvar a Deus através de Cristo Jesus, com a lavagem dos pecados por meio dele, que é operada pelo Espírito Santo em nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por ter escolhido o teu servo apóstolo Paulo, para ouvir da tua boca, Senhor, ouvir de ti a palavra e ser comissionado para conhecer a tua palavra, Senhor, para conhecer a tua verdade e testemunhar de ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, que temos confundido crueldade com zelo, que temos muitas vezes, Senhor, em nome de um zelo falso, temos falado mal de irmãos, temos sido, ó Deus, maldosos com o ímpio. Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensina a posição de humildade que o apóstolo teve, Senhor, mas sobretudo que Cristo Jesus teve em se despojar de sua glória, em vir até nós, em nos conceder tão portentosa salvação e em, ó Deus, ter como recompensa o triunfo glorioso da cruz, nos concedendo salvação, perdão dos pecados nele, através do Espírito Santo de Deus. Opera em nós o desejo de pregarmos a tua palavra, Senhor, testemunharmos de ti, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Levanta-nos, Senhor, em intercessão por aqueles que são perseguidos por causa do evangelho e por aqueles que têm, de forma, ó Deus, resistente, recalcitrantes, ó Deus, contra a tua palavra, têm sido rebeldes ao evangelho da graça. Em nome de Jesus, concede-lhes a bênção, Senhor, da tua graça e da salvação e usa-nos para pregar o evangelho. Buqueirão, Cabaceiras, Pedra d'Água, Sítio Bento, Catolé, Tambor, aonde o Senhor nos enviar, Senhor, no nosso trabalho, na escola, para a glória do teu nome, Senhor, ainda que sejamos perseguidos por causa dessa palavra. Usa-nos, ó Deus, como testemunhas. É assim que nós oramos, agradecidos pelo renovo que a tua palavra nos traz, pelo privilégio de sermos perseguidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.